Sonho de muitos, coragem de poucos, privilégio de alguns. A sensação de liberdade que as duas rodas proporcionam é indescritível. Esse é o combustível que move os exploradores de norte a sul do nosso país. Então vem com a gente na garupa, que tem muita estrada pela frente. Bem-vindos ao Brasil sobre duas rodas. Hoje vamos viajar por uma das regiões mais belas do estado de Minas Gerais, o Parque Nacional da Serra da Canastra. Partimos de Delfinópolis em direção a São Roque de Minas, na trilha das cachoeiras mais deslumbrantes do parque. Passaremos pelo Caminho do Céu e pela Serra Branca, rumo ao espetacular Morro do Carvão. De lá, continuamos em direção a Cascadanta, um dos símbolos do parque, com uma queda d'água de 186 metros de altura. Por fim, visitaremos a histórica nascente do Rio São Francisco e a esplêndida Cachoeira do Fundão. Essa trilha corta a Serra da Canastra de um extremo a outro, passando por locais encantadores, mágicos e que às vezes não dá para descrever, só sentir. Se prepare para contemplar quedas d'água e piscinas naturais magníficas, paredões de rocha imponentes, um paraíso de animais exóticos. Tudo isso numa explosão de natureza bem no coração do Cerrado brasileiro. O percurso será de 230 quilômetros e levará aproximadamente 8 horas e meia. E hoje, quem nos leva na garupa é um paulista arrojado. Se apresenta para o Brasil, Rodrigo. Eu me chamo Rodrigo Romero, eu tenho 32 anos e eu sou engenheiro de software. Eu sou motociclista já há 11 anos. Eu comecei com uma Phaser 250. Da Phaser eu fui para a Teneré 250 e hoje eu estou com uma F800 GS. Eu comecei a me interessar por motos quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Não teve assim um motivo muito específico. Eu comecei a ver moto na rua, achar bonita, então comecei a pesquisar, me interessar. E daí acabou surgindo a paixão por motos. Chegou a hora de pegar a estrada. Nosso ponto de partida é a cidade de Delfinópolis, no sudoeste mineiro. Então, se prepare, coloque seu capacete e vem com a gente nessa viagem. Como toda viagem, principalmente quando se trata de lugares mais isolados como a Serra da Canastra, eu sempre procuro fazer uma pesquisa, estudar o local, saber como é o clima na região, como é o terreno, como são as estradas, se eu vou ter algum auxílio, alguma manutenção por perto. Em cima disso eu consigo equipar minha moto, eu consigo separar os equipamentos necessários que eu vou levar na viagem. O Parque Nacional da Serra da Canastra é uma das unidades de conservação mais importantes do Brasil. Seu decreto de criação foi assinado em 3 de abril de 1972, protegendo 200 mil hectares de natureza pura. Dentro do parque, temos um dos símbolos mais importantes do nosso país, a nascente do Rio São Francisco. A serra tem esse nome por conta do desenho formado por seu relevo, já que canastra é um tipo de baú antigo. Chegamos à bela cachoeira do Zé Carlinhos. Formada pelo Ribeirão das Posses, essa queda d'água não é muito alta, mas por conta da sua extensão, aparece como um lugar perfeito para o banho. Mesmo nos períodos de seca, ela mantém um volume de água considerável, se tornando um destino bastante procurado pelos turistas. A Serra da Canastra ela tem 2 estações bem definidas, que é a estação de seca e a estação de chuva. A estação de seca ela vai do final de março até o finalzinho de outubro. A estação chuvosa ela começa em novembro e vai até março. Para você conseguir aproveitar bem a Serra da Canastra, o ideal é você ir em época de seca, porque em épocas chuvosas as estradas lá ficam bastante complicadas. Da Cachoeira do Zé Carlinhos, seguimos pelo Caminho do Céu em direção à Cachoeira do Quilombo. São mais 57 quilômetros de estrada de terra. Nada de preguiça, pois a trilha está só começando. O estilo de moto de minha preferência são as Big Trails.
E a opção pelo off-road é porque eu consigo ficar em maior contato com a natureza. Eu já conhecia a Serra da Canastra, não foi a primeira vez que eu fui para lá. Só que eu nunca tinha feito os extremos do parque. Então eu tinha como objetivo nessa viagem fazer o Parque Nacional da Serra da Canastra de ponta a ponta. As maiores altitudes do parque chegam a 1.500 metros. Por conta das variações abruptas em seu relevo, inclusive na estrada, para fazer este percurso é imprescindível o uso de veículos apropriados, equipamentos de proteção de qualidade e, é claro, muita atenção. Os itens de segurança necessários para uma viagem off-road, eu acredito que seja uma boa jaqueta, joelheira, cotoveleira, uma calça um pouco mais forte, luvas, os itens básicos, né? As temperaturas registradas no parque são geralmente amenas, variando entre 17 graus no inverno e 23 graus no verão. Em relação ao maior período de chuva, ele se concentra entre os meses de dezembro e fevereiro. Então fica a dica: durante esses meses o cuidado deve ser redobrado, por conta das erosões que as intempéries causam no solo. Basicamente, a Serra da Canastra requer experiência do piloto no fora de estrada. Porque a Serra da Canastra tem trechos que você atinge uma alta velocidade. E o terreno da Serra da Canastra, ele muda com uma grande frequência. Então, você tem hora que você vai estar em uma terra mais compacta, outra hora você vai estar numa terra mais solta, de repente você está passando em um terreno mais arenoso. Então a Serra da Canastra acaba trazendo essas surpresas que acaba assustando um piloto um pouco menos experiente. E esse medo pode acabar te levando ao erro. Chegamos à Cachoeira do Quilombo. Formada por duas grandes quedas d'água, suas piscinas naturais são belíssimas, mas bastante profundas e com correnteza. Com isso, os viajantes precisam tomar um certo cuidado ao mergulhar nesse pedacinho de paraíso. Em seu entorno, há ainda várias piscinas naturais menores e uma praia de pedras para os que preferem curtir uma interação única com a natureza. A Cachoeira do Quilombo é um lugar inesquecível. Daqui, seguimos pela Serra Branca, um dos trechos mais difíceis do percurso, rumo ao espetacular Morro do Carvão, uma das vistas mais deslumbrantes do Parque Nacional da Serra da Canastra. Serão mais 36 quilômetros de estrada de terra que faremos em aproximadamente 1h30. O uso da minha moto acaba sendo exclusivamente para viagens. E normalmente eu acabo indo em lugares um pouco mais isolados. E nesses lugares eu não vou ter alguma assistência se a minha moto quebrar, se um pneu furar. Então eu sempre procuro estar fazendo as manutenções com o mando manual e às vezes até um pouco antes. Uma troca de óleo a cada 5.000 quilômetros, esticar as correntes da moto, verificar folga nos parafusos, rolamentos, limpeza do filtro de ar. Desfrutar das paisagens espetaculares da Serra Branca não é uma tarefa muito fácil. Esta é uma das partes mais íngremes e de maior atenção para os pilotos que fazem essa rota. Por conta de irregularidades no terreno, com muitas pedras e trechos acidentados, é preciso muita paciência, astúcia e atenção redobrada. Quando a gente estava saindo da Serra Branca em direção ao Morro do Carvão, uma das motos, a Teneré 660 do Monteiro, acabou tendo um pneu furado. Então, ali é um local que a gente não teria assistência nenhuma, não tem nenhuma borracharia próxima. Mas a gente já estava preparado para algo do tipo. Então a gente sabia que a gente poderia ter algum pneu furado, alguma peça da moto quebrada por algum tombo. Então a gente já tinha as ferramentas necessárias ali. Então a gente fez a troca da câmera do pneu e seguimos em frente. Mas nem tudo é dificuldade nesse caminho deslumbrante. Na Serra Branca, encontramos várias fazendas que produzem o famoso queijo da Serra da Canastra, a especialidade culinária da região há mais de 200 anos. Desde 2008, esta iguaria mineira é considerada patrimônio cultural imaterial brasileiro. Eu acho que sempre quando a gente chega com essas roupas, com essas motos grandes, nas cidadezinhas por onde a gente passa,
acaba gerando uma certa curiosidade das pessoas. Isso sempre acaba gerando uma conversa. E dessa conversa acaba saindo uma admiração mútua, tanto das pessoas que escutam as nossas histórias, da onde a gente está vindo, como para onde a gente está indo, como as histórias que a gente escuta dessas pessoas, como é o local, alguma história local. E nessas viagens a gente sempre acaba fazendo alguma amizade. E na Serra da Canastra não foi diferente, né? Às vezes não sai como o planejado. A gente tinha o objetivo do primeiro dia de viagem, de sair da Cachoeira Zé Carlinhos e chegar até São João Batista do Glória. Estávamos em 6 motos. 3 motos acabaram se perdendo e seguindo um caminho diferente. E as outras 3 acabaram seguindo pelo Caminho do Céu. Quando a gente chegou no Caminho do Céu, já era noite. E a gente já não conseguia ter mais a noção de onde a gente estava e para onde a gente ia. E no meio do nada, assim, a gente achou um sítio. E nesse sítio tem um morador que se chama Hugo. Então a gente começou a conversar com ele, a gente falou da onde a gente estava vindo, para onde a gente estava indo. E ele falou pra gente dos perigos de você pilotar por lá à noite, que seria melhor esperar. Prontamente ele já ofereceu pra gente um quarto lá na casa dele. Então a gente ficou até altas horas da noite conversando sobre Serra da Canastra, sobre moto. A gente também comeu um queijo típico da Serra da Canastra. E às vezes até hoje, assim, eu tenho ele no Facebook, a gente se conversa e assim segue, né? Cada viagem é uma nova amizade. Chegamos a um dos locais mais impressionantes da Serra da Canastra, o Morro do Carvão. Nesse mirante espetacular, podemos contemplar um horizonte sem fim de montanhas, belas cachoeiras e paredões rochosos monumentais. Há também a singularidade da natureza preservada que este local nos proporciona. Com sua vegetação rasteira, seus campos rupestres, suas florestas e seus animais selvagens. São mais de 6.000 espécies vegetais, 800 tipos diferentes de aves e quase 200 de mamíferos. Estar no Morro do Carvão nos mostra a magnitude do Parque Nacional da Serra da Canastra. Ninguém na minha família foi de moto, então acabou sendo uma vontade própria, uma paixão própria mesmo. Eu acho que o que mais me motiva a subir em uma moto é a vontade de viver. De você estar sempre em movimento, conhecer novos lugares, novas pessoas, novas paisagens. Enquanto fazemos nosso pit stop nesse lugar maravilhoso, está na hora de mostrar mais rotas incríveis pelo Brasil. Olá pessoal, meus irmãos motociclistas aí que está curtindo o programa Brasil sobre Duas Rodas. Aqui quem fala é Fabrício, de Jataí, Goiás, da Irmandade Estradeira. Eu venho compartilhar com vocês a viagem que consolidou meu filho no motociclismo, né? É um rapaz ainda de 15 anos, né? E a gente fez essa segunda viagem juntos para Goiás Velho, né? Segue aí algumas fotos. E creio que para os irmãos é fácil entender a alegria de um pai ver um filho seguindo os passos, né? A gente participando dessa irmandade tão boa que é o motociclismo. Um abraço a todos, fiquem na paz e até mais. Continuamos viajando pelo sudoeste do estado de Minas Gerais, cruzando a espetacular Serra da Canastra. Seguimos do Morro do Carvão para uma das maiores quedas d'água do parque, a Casca d'Anta. Percorreremos mais 5 quilômetros de estrada de terra em aproximadamente 15 minutos. O nome da minha moto é Hipólita. Ela é a moto que me acompanha por todas as aventuras, nos momentos bons, os momentos ruins, os melhores terrenos, os piores terrenos. Então ela é a minha companheira de estrada. Ela é a moto que me acompanha por todas essas aventuras. Chegamos à exuberante Casca d'Anta, na localidade de São José do Barreiro.
Com uma de suas 5 quedas d'água, atingindo quase 200 metros de altura, essa cachoeira é o principal cartão postal do Parque Nacional da Serra da Canastra. Para contemplar esta maravilha natural, os visitantes podem optar por uma trilha na parte de cima do parque, que leva a um mirante fabuloso, ou conhecê-la pela parte de baixo, tendo uma visão completa do local, inclusive com acesso a um poço grande e profundo, que requer muita atenção antes de um mergulho. Nascida das águas do Rio São Francisco, a cachoeira tem o mesmo nome de uma árvore muito conhecida na região por suas propriedades medicinais cicatrizantes. A cascadanta é sim uma das maravilhas da Serra da Canastra. Tem um canal no YouTube chamado Rodrigo Romero. Eu sempre gostei bastante de fotografia e um dia eu estava pensando numa forma melhor de guardar os dados dessas viagens. E acabou começando com vídeo com fotos, aí foi melhorando, e acabou virando um hobby. Deixamos a maravilhosa Cascadanta para trás e seguimos por São Roque de Minas, rumo à histórica nascente do Rio São Francisco. São mais 60 quilômetros de estrada que faremos em aproximadamente 2 horas. Vamos em frente, pois ainda temos muitas belezas para conhecer. A maior parte das viagens que eu faço durante o ano acaba sendo em grupo, mas eu gosto bastante também de viajar sozinho. Eu sempre procuro ir para lugares que têm a natureza bastante preservada, então isso me chama bastante atenção. Eu prefiro viajar com tempo bom, com sol, com calor, mas às vezes acaba acontecendo o imprevisto, né? E você tem que lidar com isso. Chegamos à histórica nascente de um dos rios mais importantes do país, o São Francisco. Fundamental para o processo de integração nacional, este rio passa por 5 estados e 521 municípios brasileiros, com mais de 2.800 quilômetros de extensão. A nascente histórica do Rio São Francisco está situada na parte alta da Serra da Canastra, a 1.200 metros de altitude. O acesso a ela é feito pela portaria número 1 do parque, na localidade de São Roque de Minas. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado com o intuito principal de proteger a nascente do São Francisco. Este é realmente um lugar sagrado, perfeito para a contemplação e o relaxamento. Não só na Serra da Canastra, como para outras viagens, eu costumo usar tracklogs. Então eu faço uso do Wikiloc, do GeoTracker, eu também uso GPS como o TomTom. O TomTom, a versão que eu uso é a versão paga, o Wikiloc também. O GeoTracker ele já é gratuito. Eu também faço uso do Maps do Google, o My Maps. Então assim, eu sempre procuro ter várias opções. Se por algum motivo alguma falhar, eu tenho outra opção para conseguir me localizar dentro do parque. De volta à estrada, rumamos para uma das quedas d'água mais belas da Serra da Canastra, a Cachoeira do Fundão. Serão mais 38 quilômetros de estrada de chão até o nosso destino de hoje. Faremos este trecho em aproximadamente 1 hora e 15 minutos. A Serra da Canastra é um lugar lindo, é um lugar único no Brasil. Eu acho que você pode rodar o país inteiro e você não vai achar outro lugar como a Serra da Canastra. Então é um lugar que você tem que ir com calma, respeitar a natureza, respeitar o costume do povo local e aproveitar bastante. Chegamos ao nosso destino de hoje, um dos pontos mais belos e exuberantes do Parque Nacional da Serra da Canastra, a Cachoeira do Fundão. Situada no município de São Roque de Minas, seu acesso mais próximo é feito pela portaria número 2 do parque, no distrito de São João Batista. Formada pelo rio Santo Antônio, a Cachoeira do Fundão tem uma queda d'água de 80 metros de altura e um poço bem profundo, com águas geladas e sempre cristalinas. A beleza exótica do local e a natureza intacta nos dão a certeza de estar em mais um paraíso brasileiro. Se tratando de Serra da Canastra, é um pouco difícil você falar quais são os lugares mais lindos, né? A serra, por um todo, é muito bonita. Então, eu vou citar 3. O Caminho do Céu, a Cachoeira Cascadanta e a Cachoeira do Fundão. A sensação que fica é
já pensando na próxima viagem, na próxima aventura, como vai ser, vontade de quero mais. O que mais me motiva a pegar a estrada é a vontade de viver, é a vontade de conhecer novos lugares, novas culturas, conversar com as pessoas por aí, pelo Brasil, né? Nossa rota de hoje está quase terminando, mas ainda temos tempo de curtir mais um vídeo incrível enviado por vocês. Meu nome é Alex, sou morador da Grande Vitória, Espírito Santo, e mais especificamente da Serra, cidade de Serra. E sou apaixonado por moto, curto moto desde garoto, ando de moto desde garoto. E uma das coisas que eu acho mais interessante e que eu mais gosto de fazer é poder estar na estrada, viajar, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, tá rodando sempre. E às vezes isso não é possível, por causa do trabalho, alguma outra coisa que possa impedir. Então o que eu faço? Eu uso a ferramenta que eu tenho, que é contemplar o meu estado, que por sinal é muito bonito, e nós temos uma geografia única aqui que nos possibilita em poucos minutos sair do litoral para a região montanhosa. Isso é fantástico. E uma dessas rotas que eu mais gosto de fazer quando eu não estou na estrada é a região de Guarapari, Meaípe, aí subo, vou até Alfredo Chaves, né, Cachoeira de Matilde, aquela região, passo por dentro ali de pequenas cidades italianas, pequenos vilarejos italianos, saio até a 262 vou até Pedra Azul, volto a Paraju, tomo meu café ali em Paraju, que é uma região bacana para se tomar um bom café, e retorno descendo as curvas da 262. Hoje nós cruzamos a magistral Serra da Canastra em Minas Gerais. Nos encantamos com as belíssimas cachoeiras do Zé Carlinhos, do Quilombo, Cascadanta e do Fundão. Passamos por trilhas incríveis, como o Caminho do Céu e a Serra Branca. Nos deslumbramos com a vista do Morro do Carvão e tivemos o prazer em contemplar um dos lugares sagrados do Parque Nacional da Serra da Canastra, a nascente histórica do Rio São Francisco. E você também pode fazer parte desta aventura. Mande seu vídeo para o WhatsApp do programa 21 2117 6691, que nós mostramos a sua rota preferida pelo país. Chegamos ao nosso destino de hoje, mas o Brasil sobre duas rodas continua em movimento. Até a próxima parada.